Olá pessoal, meu nome é Patrick Lima, sou professor de matemática e hoje eu vim aqui com o meu projeto que eu chamei de Quarentenem, né? Hashtag quarentena com hashtag Enem, junta tudo, fica Quarentenem, e eu vou resolver duas questões, tá? Duas questões que caíram no Enem aqui pra vocês. E é isso aí, vamos logo para a leitura da questão para o vídeo não ficar tão longo, né? Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Então, pessoal, esse é um gráfico bem complicado de entender, né? Repare que ele tem ali duas curvas, né? Uma com uma linha e uma bola e outra com uma linha e com um triângulo. E o que você tem que entender disso daí é o seguinte: toda vez que você tiver a linha bola, né, linha bola, você tem o reservatório A, e toda vez que você tiver linha triângulo, você tem o reservatório B. Então ali no gráfico, a linha com a bola, nós temos ali reservatório A, e linha com triângulo, nós temos o reservatório B. Outra coisa que a gente tem que observar aqui desse gráfico é o tempo, que está ali embaixo, na horizontal. Ele está medido em horas, então nós temos ali de 0 até 20 horas, né, na horizontal. Então, quando a gente observar esse gráfico fazendo uma projeção para a horizontal, a gente está verificando ali qual é o tempo. E na vertical, a gente tem ali duas sequências de valores, né? Nós temos no lado esquerdo os valores do reservatório A e no lado direito os valores do reservatório B. Então, o que você vai fazer? Quando você estiver olhando o gráfico do reservatório A, que é o gráfico da linha com a bola, você vai fazer uma projeção ali para o reservatório A, que está do lado esquerdo. E quando você estiver observando o reservatório B, que é a linha e o triângulo, você vai projetá-lo para o lado direito ali, que é o lado do reservatório B. Isso daí vai ficar um pouco complicado de entender assim só falando. Quando eu estiver analisando esse gráfico mais precisamente, vocês vão entender melhor. Então, pessoal, vamos para a leitura do comando da questão e verificar qual é o problema que eu tenho ali por trás dessa questão e o que eu vou precisar fazer para conseguir resolvê-la, né? Então, vamos lá para a leitura. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Então, pessoal, essa questão é uma questão bem complicada por conta do gráfico. O gráfico não é tão simples assim de ser avaliado. Então eu vou mostrar para vocês ali na edição como é que eu vou avaliar esse gráfico e aí vocês vão entender melhor como é que funciona. Então, pessoal, vamos analisar esse gráfico aqui rapidinho. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou analisar. Eu vou pegar aqui pontos aleatórios para vocês verem mais ou menos. Por exemplo, ali com 0 horas, ambos os reservatórios estão vazios, né, com 0 litros de água, mas aí vamos observar outros pontos. Por exemplo, se eu observar lá em 6 horas, né, 6 horas está ali, 6 horas, o reservatório A, que é o tracinho e a bola, vai estar em 50 mil litros, e o reservatório B, que é o tracinho e o triângulo, vai estar em 30 mil litros. Repare que toda vez que eu tiver bola e traço, eu vou olhar para o gráfico como se eu estivesse olhando ali para a esquerda. Então a projeção que eu vou usar é a projeção da esquerda. Quando eu tiver com o triângulo, eu vou olhar a projeção da direita, que é essa outra projeção aqui. Então às 6 horas, bola e traço está em 50 mil. Às 6 horas, o triângulo está em 30 mil, certo? Se eu observar agora ali, ó, sei lá, 11 horas, 11 horas, bola e traço está em 60 mil. E 11 horas, o triângulo está entre 30 e 40 mil, ali mais de 35 mil, 37.500 provavelmente, né? Então tá ali quase se aproximando do 40 mil, mas ainda não chegou no 40 mil, né? Vamos pegar outro ponto ali, ó. Se eu pegar as 17 horas, bola e traço vai estar em 150 mil, e o triângulo vai estar ali entre 70 e 80 mil, provavelmente 75 mil. E aí, fazendo essa análise, se você observar todas as horas aqui, só teve um momento onde o reservatório A e B ficou com a mesma quantidade de água, que foi entre 8 e 9 horas. Porque, olha só, 8 horas, o reservatório A está com 30 mil,
E 8 horas o reservatório B está com 30 mil. 9 horas o reservatório A está com 30 mil e 9 horas o reservatório B está com 30 mil. Então repare que dentre 8 até 9 horas o volume de água deles não mudou, foi constante, né? Nem aumentou nem diminuiu, e também foi o mesmo, de 30 mil em ambos casos. Então só teve uma hora, né, dentre toda essa análise, que foi entre 8 e 9 horas, que os dois reservatórios tinham a mesma quantidade de água. Então, olhando por essa perspectiva, a alternativa correta é a letra A, na qual diz que por apenas uma hora os dois reservatórios ficaram com a mesma quantidade de água, né? Foi só por uma hora, que foi durante o período entre 8 a 9 horas, né, de análise. Então, pessoal, essa questão não foi muito fácil, né? Isso porque o gráfico que está por trás dela é um gráfico um pouquinho mais complexo. E se você não entendeu, não tem problema, continue se preparando, continue estudando. Eu vou resolver uma outra questão agora, então vamos lá para a leitura dessa segunda questão. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1. Há uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível de água no reservatório 1 em função do volume V de água no sistema? Então, pessoal, essa é uma questão que também fala sobre reservatório e você precisa entender um pouquinho ali de física para conseguir entender o gráfico, né, do nível de água que eu vou ter ali no primeiro reservatório. E para você entender isso, vamos olhar ali a figura, a ilustração, e eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que acontece. Então, pessoal, para a gente entender o que vai acontecer aqui nesse nível de água do primeiro reservatório, a gente precisa entender a ilustração e como é que funciona aqui o enchimento desses dois reservatórios. O que vai acontecer? O cano de entrada vai liberar água e essa água vai despejar ali no primeiro reservatório. Quando essa água for despejada no primeiro reservatório, o nível de água ali do primeiro reservatório ele vai começar a subir, até encontrar aquele cano que liga o reservatório 1 com o reservatório 2, que está ali mais ou menos no meio, né, do nível de água dos dois reservatórios. Então, o que vai acontecer? A água ela vai cair no reservatório 1, vai subir, né, o nível de água do reservatório 1 até que esse nível encontre aquele cano de ligação ali entre o reservatório 1 e o reservatório 2. O que vai acontecer quando esse nível de água, né, encontrar o cano de ligação entre ambos reservatórios? Vai acontecer o seguinte: a água que está caindo, despejando no reservatório 1, agora vai servir para encher o reservatório 2. Isso porque a água que está caindo no reservatório 1, por meio desse cano de ligação, vai transbordar no reservatório 2. E aí o reservatório 2 vai começar a encher também. E aí o que vai acontecer? Os dois níveis de água vão se encontrar, tanto do reservatório 1 quanto do reservatório 2. Quando isso acontecer, o nível de água de ambos reservatórios vão começar a subir até chegar no teto ali de cada reservatório. Só que eles vão subir na mesma velocidade, certo? Então, o que eu posso analisar? O que eu posso tirar de conclusão disso? O nível de água ele vai subir no reservatório 1. Quando essa água começar a transbordar para o reservatório 2, o nível de água do reservatório 1 ele vai ficar constante. E aí, depois que o reservatório 2 estiver no mesmo nível de água do reservatório 1, aí sim os dois vão começar a subir numa mesma velocidade e aí o reservatório 1 vai começar a se encher novamente. Então, o que acontece com o nível de água? Ele sobe, permanece constante e depois sobe novamente. Então, galera, o que eu posso tirar de conclusão disso, né? Eu tiro o seguinte: o reservatório 1 ele vai começar a subir o nível de água.
Quando o nível de água estiver em determinado ponto, ele vai ficar constante. Por quê? Ele vai ficar constante quando essa água do reservatório 1 começar a transbordar no reservatório 2. Depois que o reservatório 2 subir e ficar na mesma altura do reservatório 1, os dois vão começar a subir juntos. Então, é isso que acontece, é isso que eu tenho que observar nos gráficos lá das alternativas de respostas. Então vamos lá para os gráficos das alternativas de respostas e tentar entender ali qual é o mais próximo disso daqui que eu acabei de falar para vocês. Então, pessoal, os únicos dois gráficos aí que tem essa subida no nível da água, depois permanece parado, depois tem outra subida, são os gráficos C e D, né? Os demais não representam a situação que eu acabei de descrever. O gráfico B, ele tem até uma subida, uma constância e depois sobe novamente. Porém, você percebe que essa curvatura faz com que, em dados momentos, a água ela tem uma vazão maior e, em outros momentos, uma vazão menor. E na questão falou que a vazão da água é constante. Portanto, a gente vai avaliar somente o gráfico C e o gráfico D. Bom, e a resposta correta é a resposta do gráfico D, porque no primeiro momento em que o reservatório 1 começa a encher, toda aquela água que está sendo despejada é utilizada apenas para encher esse reservatório, o reservatório 1. Depois que o nível da água do reservatório 1 fica ali parado, que é o momento em que está enchendo o reservatório 2 até eles atingirem o mesmo nível, aquela mesma quantidade de água que está saindo ali do cano de entrada vai servir para encher tanto o reservatório 1 quanto o reservatório 2. Então vai demorar mais para esse nível de água subir. Por isso que no gráfico da letra D, a gente percebe o seguinte, que em primeiro momento a subida ela é maior, é mais inclinada, porque está enchendo mais rápido. Depois do momento que ficou tudo parado no reservatório 1, né, repare que esse reservatório 1 ele começa a encher com uma certa sutileza. Isso porque agora aquela água do cano de entrada está servindo para encher os dois reservatórios. Então, pessoal, essas foram as duas questões que eu tentei resolver para vocês hoje. Já verifiquei as respostas, é isso mesmo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe com os colegas de vocês. E é isso aí, até a próxima.